né, entre esses dois. A diferença é que eu não tenho uma carreira acadêmica, não dou aula, já dei aula de História da Arte, mas não segui esse fluxo assim, que é outro tipo de modo de produção e circulação e tudo mais. Decidi seguir outro que é mais da prática artística, mas sempre informada pela história, né, história da arte, o que se chama, né, teoria crítica ou história pós-colonial, e muito a ver com a América Latina e mais com o Brasil, assim, ou as Américas, vamos dizer assim, né? América Latina, o Caribe e Estados Unidos também, assim, numa certa medida, né? Essa diferença que essa geografia tem frente ao mundo ocidental, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, né, essa necessidade ou urgência até de rever e recontar as histórias várias, né? Nossa, que legal, é complexo, né? E é engraçado porque a gente não recebeu muita gente aqui, você é o terceiro artista que vem e a gente conversou com o Camilo, né? Mas uma coisa que deu para perceber que está bem presente nessa 35ª uma arte engajada, né? Uma arte que tem um pensamento social, que tem um pensamento crítico mesmo sobre por exemplo, o Isaías veio aqui e trouxe junto o Hamilton, né? Você conheceu o Hamilton também? Conheci. Tá sempre ligado a esse estudo, né? Histórico e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você percebeu nos outros artistas, nas outras obras, sobre essa multiplicidade, né, que é o que ele está discutindo, e sobre essas artes com embasamento histórico, com estudo de comunidades e de processos históricos. Bom, 35º Panorama da Arte Brasileira, né, no MAN de São Paulo. Quer dizer, é um recorte assim com ambições de mostrar o que está acontecendo, eu acho, né? Num tempo assim, temporalidade contemporânea, vamos dizer, o que está acontecendo hoje em dia nas artes visuais do Brasil. Não deixa de ser sempre uma coisa limitada também, né? Porque é um panorama que muita coisa fica de fora, assim. Principalmente eu acho que está acontecendo um giro, assim, uma virada na produção de arte assim, brasileira, vamos dizer assim, que muita gente, eu acho que principalmente assim, a galera que hoje que nasceu nos anos 2000, né, ou 1990, assim, nos anos 90, né, quem nasceu nos anos 90 e quem nasceu nos anos 2000 tem já um outro entendimento e outras ambições também dentro desse campo, né, que é artes visuais, e que eu acho que exposição nenhuma dá conta ainda, na verdade, né. Nenhum tipo de panorama acho que dá conta disso, a não ser, de repente, sei lá, as ruas, as festas, né? As festas de rua ou manifestações de rua, isso falando do âmbito urbano, né? Então, o panorama para mim, o panorama de arte né, do MAN, panorama da arte brasileira, do MAN de São Paulo, né? Da maneira que está hoje em dia ali, né, com 19 artistas e que inclui dança, inclui um duo, né, indígena do Acre, inclui um historiador da arte, inclui uma pessoa que trabalha mais com culturas populares de música e dança, né, a Bárbara e o Benji. Eu acho que é uma tentativa, assim, né? É uma tentativa de mostrar algo ali, baseado num texto histórico que agora tem 50 anos, né? Que é o texto do Olha Oiticica, e outro texto do Roberto, né, Schwartz, que foi um acadêmico acho que da USP, né? A carreira dele toda foi dentro da USP, assim.
Então é uma jogada, assim, uma jogada e é um recorte, né? Mais do que um panorama, é mais um recorte, assim, muito definido, né? Assim. Então eu acho legal fazer parte desses exercícios, vamos dizer assim, desde que seja entendido a partir dessa perspectiva, né? Que os artistas que estão ali, esses 19 artistas, não representam de maneira alguma assim o Brasil ou artes visuais do Brasil. Seria assim uma pretensão ridícula, né? Achar isso assim absurda, né? Tem muita, para cada um que está ali tem milhares, né, que não estão e que trabalhos assim tão interessantes quanto, ou mais interessantes, ou mais relevantes ou não, né? Aí é muito mais uma decisão, um recorte curatorial ali da equipe, né, do Luiz Camilo e da equipe do Man também, que decide apostar nessa coisa, né? O que você acha mais interessante desse recorte? Eu vou dizer do meu trabalho, né? Eu acho que eu só posso dizer assim mais a fundo sobre o meu trabalho, que se chama Nesse Viés. É um trabalho que começou em 2008, né, como um arquivo. Então ele foi ganhando essa forma de arquivo que reúne imagem, texto, vídeo, anedotas, trabalhos acadêmicos, tudo em relação a esse ícone, né, ou símbolo, ou signo, assim, que é a banana. E é um símbolo global, em qualquer lugar do mundo que você vai, essa coisa é quase que um mito, né? Quer dizer, passou desse estágio de ser um símbolo ou um signo ou um índice de alguma coisa para virar um mito mesmo, assim, global, que em toda parte do mundo ele significa alguma coisa a mais do que essa fruta, né, ou essa planta ali no... Então é uma leitura, na verdade, de todo esse material, e a partir do momento que isso começa, as outras pessoas, muita gente também me manda coisa, então nunca é conclusivo, né? Sempre tem mais material, sempre tem mais. Mas também do meu lado é um recorte assim que eu faço, que o principal ali é uma história do século XX, vamos dizer assim, geopolítica, né? Quer dizer, relações e tensões entre países, né? E que aí dá para você levar para um lado ou para outro, dependendo do foco, né? A perspectiva que eu tento tomar é desde o que foi chamado terceiro mundo, né? Então, uma perspectiva de terceiro mundo, de ver essa história bananeira, vamos dizer assim, global, e o que ela conta pra gente, né? Então, no Brasil ela ainda é mais forte, né? Esse símbolo. No Brasil tem muito assim, bem muito forte essa perspectiva tropicalista, que é uma tentativa de uma virada, assim. Você pega aquilo que dentro de uma narrativa de progresso, vamos dizer assim, né, de progresso civilizado, dentro dessa narrativa você pega tudo que é ruim, tudo que é visto como atraso, como preguiça, como vagabundagem, como que não presta, né? Você pega tudo isso e inverte e fala que isso é o que você tem de mais valor, vamos dizer assim, né? Acho que essa perspectiva do tropicalismo conseguiu assim quebrar muito desses mitos assim de progresso, de avanço, tarará, e o seu contraponto, né, o atraso do terceiro mundo, isso, aquilo. Eu acho que esse momento do Brasil, né, dos anos 60, assim, conseguiu muito reverter o jogo, assim, pensando também de uma forma tecnológica. Então, quais são as tecnologias de diferença que a gente tem, né, assim? A rede
ah, o violão e a maconha, sabe assim, na praia, né? Tem gente que tentou, eu vou pegar uma AK-47 ou uma Kalashnikov e vou lá no mato fazer guerrilha, ou vou para a praia tentar um outro tipo de subjetividade, né? Assim. Então, nos anos 60 estava tudo isso em jogo, né? Essas possibilidades de outro entendimento do corpo e de ativismo e de até intelectualidade, né? Assim, que não passava por essa coisa racional e tarará, passava muito mais pela experimentação, né? E você acha que hoje a gente tem essa coisa mais racional? Eu acho que não, acho que no Brasil não, ainda bem, assim, essa coisa nunca realmente se arraigou, né? Assim. Não, eu só estou perguntando porque você citou o texto de na década de 60 e o texto é dessa época, né? Então, eu estou tentando agora pensar em trazer isso para o que seria Panorama. Você também falou que hoje em dia o museu ainda não dá conta do que seria uma arte contemporânea mesmo, né? Que ela acontece nas ruas ainda. Você acha que é o quê? É uma questão de distanciamento no tempo? Assim, tem várias artes contemporâneas acontecendo, né? Assim, quer dizer, o contemporâneo é isso, assim, também quebrar esses paradigmas, por exemplo, de colocar, assim, que é uma forma de racismo, né? Por exemplo, pensar que a arte africana é um troço arcaico e a arte de um artista reconhecido é o contemporâneo, né? Isso é racismo, vamos ser claros, né? É um racismo epistêmico e de outras formas também, né? De achar que tem uma coisa ali na ponta do tempo e outras coisas que estão lá atrás, né? Assim, então eu acho que uma tentativa legal do Panorama, né? Desse Panorama e de outros também, né? Porque é uma coisa, eu acho que essas grandes exposições, a coisa legal, a Bienal de Arte de São Paulo, o Panorama do MAM, eu acho que eles são fundamentais, assim, é crucial, né? Assim, e tem que pensar que são eventos que são generativos, né? Um alimenta o outro, alimenta o outro, alimenta o outro. Então é meio assim, trabalhar contra quase, pensar que cada evento é né? Assim, e não vai junto com os outros, né? Então, o 35º Panorama tem que também se alimentar do 34º, do 33º, tarará, e assim vai, né? Eu acho que juntando todos esses daí, se completa um panorama de algum tipo, legal. Se não completa, aí realmente tem um problema com esse legado, né? Assim, com esse legado. Por exemplo, como a Bienal de São Paulo também, né? A Bienal de São Paulo de 51 até o ano passado, eu acho que é um aporte assim muito importante, né? Para o Brasil e para a arte brasileira. E para quem tem a chance e o privilégio de ir, né, no Ibirapuera, que não é todo mundo que está lá no Piauí, em Belém, sei lá, Ananindeua, em Natal, né, que tem outro tipo de percepção disso, né, que acontece aqui, outro tipo de noção de importância disso, né, que aí eu só posso falar de quem eu sempre tive a chance, vamos dizer assim, de estar presente, né, e ver essas exposições. E para mim elas são muito importantes nessa lógica generativa, né? Super, não entendo. Dentro do seu processo, do seu trabalho, que ele vem acontecendo desde 2008, você sempre monta ele da mesma maneira? Ele é montado de maneiras diferentes? E como que foi dentro do MAM dessa vez? Como que você organizou? Como que você pensou o painel que você montou lá? Esse trabalho aqui no MAM ele chama Uma Breve História da Banana na História da Arte. E foi mais um livro, um livro que eu escrevi, publiquei o ano passado, é autopublicado, né, não é por uma editora. Está à venda, aliás, na loja do MAM.
E é um livro com ambições assim de história da arte mesmo, né? O cenário ideal, vamos dizer assim, seria um livro para escola mesmo, sabe assim, se existe história da arte no currículo, né, das escolas do Brasil. Para mim, se considerar esse trabalho um sucesso, seria que estudantes lessem, assim, jovens, né? Porque ele tem essa ambição muito clara, assim, de escrever uma história da arte a partir de uma posição política, né, e geopolítica, assim, quer dizer, fala a partir do Brasil e revela uma história. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, do livro que não é cronológico, né? Não é cronológico. O livro tem 25 capítulos, que são 25 gêneros de história da arte, assim, alguns que são estabelecidos, outros que eu invento. E o primeiro fala sobre o Toussaint Louverture, é uma imagem do Toussaint Louverture, que ele está num cavalo branco e atrás dele tem uma bananeira imensa, assim, né? Então, o primeiro capítulo do livro parte de uma imagem, né, do Toussaint Louverture, que tem a bananeira como esse localizador, assim, da geografia dos territórios exóticos, vamos dizer assim, né? Nesse caso, o Haiti. Então, eu uso essa imagem para falar sobre a Revolução do Haiti, né, como a primeira revolução republicana, vamos dizer assim, das Américas, né? E o papel que o Toussaint Louverture, ele inventou esse nome, Toussaint Abertura seria a tradução, né? Então, como ele se coloca como um abre-caminhos, assim, né, para as Américas. O Toussaint Louverture se coloca como um abre-caminhos para a revolução para todas as Américas, né? E em 1805 o Haiti faz a Constituição, a primeira constituição de um território livre, né, das Américas. E aí depois dele, antes dele vieram vários também, né? E depois dele vários também, a revolta de Cabanagem no Pará, a revolta dos Malés na Bahia e muitas outras, né, assim. Então, fala indiretamente também dos quilombolas, né, a cultura quilombola que foi finalmente reconhecida, né. Hoje em dia não sei como é que está essa política. Então, o livro ele usa essas imagens assim, imagens da história da arte, né, que retratam a banana ou a bananeira para entrar em temas também, né? Um outro viés poderia ser assim, essa coisa quase pornográfica, né? Sexual da banana na boca. Tem 1 milhão de imagens de mulheres artistas, mas mulheres também instrumentalizadas, né, por outros artistas. Banana na boca, banana não sei o que, sabe assim, essa coisa é o clichê, né, o estereótipo sexual assim que instrumentaliza também a mulher. Outros milhares de imagens da mulher, principalmente a mulher negra, nua, né, assim, com os peitos de fora e uma cesta de frutas tropicais, os peitos de fora e uma cesta de fruta na cabeça. Isso aí eu escolhi, né, dentro desse arquivo tem essas imagens, né, do meu arquivo tem, mas eu escolhi, assim, se você for ver lá no painel, praticamente não tem esse tipo de imagem, assim, porque é também o que eu quero dizer com aquilo, né? Nenhuma imagem é neutra, nenhuma imagem tá ali, assim, para... Então eu também, assim, no MAN, na maneira que eu coloquei ali, se propõe como um painel didático, como um mural mesmo, né, esses muralismos assim. Então ali também tem um recorte, vamos dizer assim, desse arquivo. O arquivo que eu venho, né, guardando desde 2008 tem muito mais material do que está ali e que permite diversos, né, recortes assim. Ali no MAN é que é essa coisa tem essa ambição didática bem clara, assim, vamos dizer, e que é auxiliada pelos textos, né?
E essas imagens, da onde você pega essas imagens? Da onde elas vêm? Vários lugares, assim, muito de livros de história da arte, muita coisa que me mandaram. Por exemplo, eu um caso assim que eu achei, tava faltando coisa de Cuba. Eu achei que estava faltando assim material de Cuba. Aí escrevi para uma amiga minha de lá, para dois amigos, a Ibis e Ornel, né? Ela é uma curadora que faz a Bienal de Cuba há muitos anos já, e ele é um artista que trabalha com publicações. E eu falei, e aí, me conta histórias, né? Mais histórias aí de Cuba e tal. E aí eles me mandaram, por exemplo, uma nota de dinheiro de pesos, né? Que até hoje, eu acho que até hoje está válida, uma nota de peso. Não é peso, sim, é peso, porque tem dois dinheiros, um para o turista que chama Cook e outro, né? Peso, que um lado é o Camilo Cienfuegos, que junto com o Che Guevara e o Fidel era a tríplice aliança ali, né, da revolução, meio que um patriarcado também, né, três homens ali na cabeça da história. Um lado é o Camilo Cienfuegos e outro lado é uma plantação. É tipo uma monocultura, né, de bananas, assim, e você vê ali os operários, todos assim, meio que o trabalho da agricultura dignificado, né, depois da Revolução. Antes que era uma coisa de exploração, trabalho praticamente escravo, né, escravo ou praticamente escravo, explorado, na base da chibata, né, vamos dizer assim. Aí depois da Revolução tem essa mesma lógica de monocultura, quase de plantation, só que o trabalhador vira o protagonista ali da história, né? Não é o patrão, não é a empresa. Então eles me mandaram isso, me mandaram pinturas também. Então é assim, tem gente que me manda coisa que eu encontro na internet, coisa que Eu fiquei um pouco busco. curiosa também, lógico. Imagino que seja uma pesquisa profunda, mas é que eu não sei como funciona para um artista trabalhar com imagens que já existam, assim, sabe? Sim. Um lance de autorização mesmo, de apropriação e transformação, e eu queria entender um pouco como você trabalha isso. Porque você imprime elas em tamanhos diferentes, é isso? Sim. Você transforma elas de alguma maneira ou elas vêm e você Então, só usa na sua narrativa? Como começou o trabalho em 2008, que chamavam arquivo, né? Arquivo Banana, e aí eu fazia como palestra, assim, falando e mostrando imagens. Então a lógica era mais ou menos como toda palestra acadêmica, assim, que você usa aquelas coisas para um fim educativo, né? Didático, assim. Que muitas vezes as próprias pessoas que fizeram aquelas imagens nem sabem, na verdade, assim, que aquilo está acontecendo, né? Aí uma outra que tem imagem, vídeo, música também, né? Nesse viés assim mais de palestra. Aí a outra forma de apresentar foi como exposição, e aí muda assim, eu faço uma edição. Faço um vídeo que é uma edição de material e uma narrativa. Então é um vídeo que fica passando imagens e esse texto vai falando em cima. E aí é instalado conforme, pode ser uma projeção como essa, uma tela, o que for. Aí um outro formato, vamos dizer assim, que eu já fiz foi de oficina, que aí com um grupo de pessoas é meio como assim uma leitura e organização de imagens em conjunto, né? Eu imprimo várias imagens em cartão, assim, esses cartões plastificados, sem ter a data, sem ter o nome, a origem, nada, e em conjunto a gente vai organizando e criando sentido, né, nessas imagens. Então não importa assim se aquela coisa está
historicamente, quase que não importa a data, o autor, a autora, a proveniência. Com o grupo, o que é mais importante é criar o sentido que o grupo quer, né? Isso foi muito legal na Costa Rica, em Puerto Limón. A gente fez isso e o arquivo assim ganhou muito em profundidade e em escopo também político, né? Porque Puerto Limón, em Costa Rica, que é o litoral caribenho, né, da Costa Rica, que é uma tripinha assim, que é dividido o litoral pacífico, né, que é mais, se identifica mais com o legado europeu, e o litoral caribenho, que se identifica mais com o legado afro-caribenho. Então lá foi uma sede da United Fruit Company, né, que era uma empresa assim diabólica, vamos dizer assim, na América Central, né, e no Caribe, que era na base era assim, trabalho mesmo forçado, escravo, toda a manipulação das ditaduras, né, da América Central e do Caribe, que até esse termo República Bananeira veio disso, né? Então trocar um ditador por outro, dar golpe de Estado, treinar o exército do país para acabar com qualquer tipo de revolução trabalhista, né? Isso tudo, a Costa Rica foi um laboratório assim bem triste, né? Dessa dominação dos Estados Unidos, né? Através da usar territórios, países inteiros basicamente como plantation, né? Então toda essa costa caribenha da Costa Rica foi plantação de banana e exportação, né? Então lá quando a gente fez a oficina, em colaboração com a Tamara, que é uma cubana, e 11 pessoas locais, foi assim, foi incrível, né, para esse arquivo, porque essas 11 pessoas trouxeram materiais que eu não tinha ideia, trouxeram histórias que eu não tinha ideia, e por essa incrível assim cruzamento, né, do que eu fui lá para propor uma oficina e ao mesmo tempo por coincidência ou não, acho que não é coincidência, né, por alinhamento, vamos dizer assim, essa galera que tinha desde uma criança de 11 anos até um professor de dança de 67, e estudantes, tinha guia de turismo, tinha muita gente de dança envolvida. Eles trouxeram, assim, já vieram preparadaços, vamos dizer assim, né? E trouxeram um material maravilhoso já para o... Então o arquivo cresceu e virou, aí ganhou um outro nome até, um nome assim meio tiração de sarro, que era Banana Experience, ou a experiência banana, né? Ou a Banana Experience 3D. Então virou um outro viés do trabalho. E aí disso até que eu escrevi o livro meio como uma maneira de concluir esse trabalho. Quem quiser saber, tá aí esse livro, que está na primeira edição, né? Para a segunda edição, tomara que aconteça, já tem várias atualizações também para fazer, então é essa coisa contínua, né? E para onde eu vou também, para onde eu viajo, eu sempre encontro assim, por acaso, mas também não, né? Não é por acaso, assim. Por exemplo, no começo desse ano eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez e no bairro do Harlem tem um museu lá que é eu acho que é Studio Museum, alguma coisa assim que chama. E lá eu fiquei sabendo de toda uma história da Harlem Renaissance, né, dos anos 30 nos Estados Unidos, que esse um bairro assim virou como eles disseram, né, uma meca, virou uma meca da cultura afro-americana, né, e ao mesmo tempo um espaço seguro, né, para muitos poetas, artistas, escritoras,
pintoras, realmente começar ali uma renascença, como chama, né? Uma renascença da cultura afro-americana, partindo de uma noção de orgulho, né? E não partindo como se fosse assim, a história da escravidão é um marco zero da cultura negra nas Américas. Não, né? Teve muita coisa, tem muita coisa antes disso e além disso também. Ao mesmo tempo, esse momento da diáspora é crucial, né? Assim. Então, essa breve história da banana na história da arte vai meio que assim crescendo para diversos lados, né? Assim, Mas é definitivamente um recorte que tinha que estar, né, nessa panorama, né? É definitivamente um recorte. Até pelo você está falando de encerrar um ciclo, né, do trabalho, acho que encerra deixando uma marca importante, né, num museu importante, num lugar que fica registrado para se somar e multiplicar com as outras panoramas, né? Eu acho sim. que é. Eu acho que para esse panorama e para a proposta do Camilo, né, ele tinha. E também ele foi o curador do MAN do Rio de Janeiro, né? Ele é carioca, foi curador do MAN do Rio de Janeiro, que tem uma história assim íntima, né, com esse momento do Brasil assim tropical, vamos dizer assim, super super utópico e ao mesmo tempo bem arraigado, né? Não era uma coisa assim de fantasia, realmente estava acontecendo aquelas revoluções, né, assim dentro do Brasil. E eu acho que para o Camilo foi importante incluir essa breve história da banana na história da arte, por essa perspectiva assim, né, do momento do tropicalismo do Brasil como um movimento assim de arte brasileira, né, tipo muito marcante e que está vivo como várias outras correntes aí, né, subcorrentes que vão e às vezes elas emergem, às vezes elas parece que desaparecem, né? Mas eu acho que, sinceramente, do jeito que está esse fundamentalismo, né? Esse fundamentalismo político, esse conservadorismo fundamentalista, né, no Brasil, eu acho que reviver essa coisa dos anos 60, sinceramente, eu acho que não dá conta, na verdade, assim. Eu acho que porque é o que está acontecendo agora, eu acho assim agora, né, atualmente na política brasileira, assim, é um populismo de direita. É um populismo de direita que faz uso dessas ferramentas que são além do humano, algoritmos, bots, exércitos de mídia social, né? Essas coisas assim, que constroem sentido hoje em dia, né? De uma maneira muito superficial, assim, muito de massa também, né? Muito viral, assim, vamos dizer assim. Muito também dessa não presença da maioria das pessoas, que é o que você disse, que aí é uma percepção muito de longe, trabalhada numa pós-verdade aí, né, completamente manipulada, né, que é complicado para quem está longe ver um recorte totalmente descontextualizado. As polêmicas, né, das exposições, as polêmicas, elas passam por um outro viés. É muito louco isso, que não é dentro da exposição, né? Não é a partir de uma discussão do conceito, da arte, o que quer que seja, né? Por esse lado assim desse populismo conservador de direita, né? Passa por uma militância, por falar em política e engajamento, né? Quer dizer, a exposição, o panorama tenta resgatar essa ideia de um engajamento dos artistas, né? Um engajamento no âmbito político e social, mas eu acho que
dá por dado, né, a exposição e a proposta do panorama tem por dado quase que esse engajamento dos artistas seria um engajamento de esquerda, vamos dizer assim. Até esses termos fica meio assim obsoleto, mas vamos dizer assim, engajamento de esquerda, quer dizer, um engajamento de perspectiva pública, da arte pública, engajamento público, financiamento público, né? Acesso universal à arte. Bom, não é pago, né? R$5, mas já não é universal, mas beleza, vamos assim, ou a educação universal, né? Acesso à educação universal. Eu acho que essa ideia do engajamento, né? e da resposta política parte considera por dado esse campo, né? Como se os artistas trabalhassem dentro desse viés público, assim. Mas eu acho que não é sempre o caso também, porque tem a militância e o engajamento que está muito mais assim forte, vamos dizer, né? Do lado é uma ignorância militante, né? Um fascismo ignorante, uma militância verde-amarelo, né? Assim, que você bota uma camiseta da CBF e acha que está falando, né? Acha que você está do lado da justiça e acha que a polícia é legal e acha que o exército é legal para, né, seguir a ordem. Enfim, é muito assim, eu acho muito o panorama e as obras, né, entram numa discussão, podem entrar talvez numa discussão desse engajamento e o que quer dizer isso, né? Como essa exposição Queer Museum, né, em Porto Alegre, como várias outras, né, casos assim. As instituições assim que pretendem contribuir, né, que esperam contribuir assim com esse engajamento político e que tem que ser didático, não tem jeito. Eu acho realmente que tem que ser uma coisa, tem que ser projetos assim educacionais, né, assim. E até assim ideológico mesmo, é uma palavra assim que meio que hoje em dia é tida como assim pejorativo e não sei o quê. Mas por exemplo, se eu produzo um tipo de imagem, né? A mesma imagem que eu produzo com um tipo de pensamento, uma outra pessoa pode pegar e falar exatamente o contrário daquilo que eu estou falando, com a mesma imagem que eu produzi, né? Então, por exemplo, por isso que eu falo, assim, pensei esse trabalho que eu fiz como um painel didático. E meu posicionamento político está claro ali, nas coisas que eu escrevi e tudo mais. Então, as imagens que estão ali, elas têm brecha para você levar para outro lado, mas eu espero que com o texto e com o meu livro que está ali e tal, o posicionamento político do trabalho está claro. Não dá brecha para me chamarem de, por exemplo, esse trabalho é racista. Realmente existe a história do racismo, está ali, assim. Essa breve história da banana na história da arte também é uma história dessa santa trindade, né, que é colonialismo, capitalismo e patriarcado. Então a gente pode falar sobre a história do racismo, né, e contemporâneo e antigo e tal, em cima desse painel e das imagens que estão ali, que tem muitas imagens racistas, né, que atualmente nesse momento do Brasil assim, você pode pegar uma imagem daquela e causar um desastre, né, assim, muito grande assim, né? E ao mesmo tempo é importante ter certas imagens ali, não assim falar, essa imagem é racista, vamos tirar daqui. Não, essa imagem é racista, mas também desmembrar essa coisa para ver, né, para a gente não perpetuar mitos, né,
mitos da democracia racial e mito que o Brasil é o lugar das 3 raças e mito de que todo mundo no Brasil é mestiço. Não, a gente tem que ser mais específico e mais claro, e mais profundo e mais aberto também para aprender, né? Para aprender e se recolocar assim nesse campo. Eu acho que os povos que já viveram grandes traumas, né, na sua história, sei lá, como os alemães, por exemplo, né, que viveram momentos muito difíceis, que tiveram que enfrentar o resto do mundo com acontecimentos muito difíceis, como foi o nazismo e tal. Os caras não colocam as coisas para debaixo do tapete, escondem, vira tabu e finge que não aconteceu nada e nunca mais olha, né? Eu acho que é um pouco isso a proposta também, né? Vamos olhar, vamos fazer diferente. A gente não pode fingir que nada acontece, que nada aconteceu. Vamos olhar para quem a gente é, o que a gente foi, né? Acho que é um pouco isso mesmo. Né? Então... eu acho que não, assim, é uma coisa que acontece muito assim, né, das pessoas se esconderem assim atrás de uma noção de inocência ou uma noção de negação, assim, né? Mas isso aí não é comigo, né? Isso aí não é comigo, ou eu nunca fiz parte disso, assim. Eu acho que não, por um lado ou por outro, todo mundo está implicado, né, no que é a história. A história está viva, né? Assim, está aqui no corpo de todo mundo e no ambiente, como a gente circula e tudo mais. E bom, esse trabalho no MAN é uma tentativa assim de dar conta disso a partir de um símbolo, vamos dizer. É pegar o símbolo, é a banana, mas poderia ser a mandioca, poderia ser, sei lá, a batata, o milho, poderia ser tanto, sabe, assim, tantas outras coisas, né? Mas para mim calhou porque é muito óbvio, é muito evidente, muito reconhecível também, né? Como um símbolo assim, em todo lugar do mundo, e conta. E aí, a partir disso, você pode entrar nessas histórias, por exemplo, a história de genocídios, né? Assim, esse exemplo do Holocausto e a relação da Alemanha com a guerra, bom, enfim, isso aí é outra história, mas parece que virou o paradigma, né? Quando se fala em genocídio, é esse. Mas não, assim, aconteceram vários outros e acontecem até hoje, né? Assim, uma parte do painel lá, um painel bananeiro, Brasil Carioca Gentil, e que assim as imagens ligam assim mais ou menos uma história de colonização, né? Assim, que tem imagens parte do século 17, 1620, são as imagens mais antigas lá, que é Albert Eckau, Franz Post, tarará, e aí vai até, por exemplo, o filme Cidade de Deus, né? Então essa ideia que o Rio de Janeiro constrói de si mesmo, mas não para si, para fora, né? Assim, do Brasil carioca gentil, ao mesmo tempo pisando em poça de sangue, né? Assim, tem a capa Estrangeiro do disco do Caetano Veloso, que é isso, é um palhaço, atrás é um cenário de teatro, assim, que são umas bananeiras verde e amarelas, e tem um palhaço com um monte de dinheiro na mão e pisando numa poça de sangue. Então, como assim certas imagens sintetizam, né? Sintetizam histórias que você vê e reconhece, e nessas imagens está meio que um tratado, vamos dizer assim, né? De uma época e projeções também, né? Então, o que acontece no Rio de Janeiro sistematicamente, né? E é sistemático, não é arbitrário, não é por falta de preparo, não é por falta de investimento, isso ou aquilo, né? É sistemático, é um genocídio sistemático da juventude carioca, né? Dos morros, e tratar
impedir que eles sejam outra coisa que não esse clichê, esse arquétipo, né, assim, do jovem negro, do morro, carioca, favelado, tarará. Você impedir que aquela pessoa tenha chance, tenha o privilégio, tenha a oportunidade de ser outra coisa do que aquilo, né? Isso é sistemático, é o racismo sistemático do governo brasileiro e, querendo ou não, de todo mundo que está conivente com aquilo, né? Ainda bem que tinha essa galera da Maré, né, na exposição também, os jovens ali da Maré, do coletivo de fotografia Pinhole, que aí aquilo ali eles falam por eles mesmos, o trabalho deles falam por eles e a mensagem deles ali também tá muito clara, né? Assim, são retratos, o trabalho deles são tudo fotografia de pinhole, que é essa com furinho, né? Que você pode fazer até em caixa de fósforo, e são meio que quase que assim que janelas, né, do dia a dia deles, e acompanhado de textos que não são descrições, né, mas são mais texto emoção, assim, né, ligado a cada imagem. Então eu achei muito legal, assim, que tá junto, né? Tá junto, isso tá junto com o meu trabalho, tá junto com o trabalho do Ivan, né, e do grupo dele do Acre, que aliás circulam o Brasil inteiro, né? Eles circulam o Brasil inteiro fazendo. E É uma representação muito legal, tá? Realmente muito interessante. Obrigada. Queria te fazer mais uma pergunta. O que era aquele desenho no painel que tinha do lado do céu? São aquelas cores. O desenho de fundo? O desenho de fundo tem um poeta carioca, Vladimir Dias Pino, que vai fazer 90 anos esse ano, eu acho, assim, que foi um dos integrantes do movimento Poema Processo e tudo mais. Eu trabalhei com ele o ano passado e o ano anterior. E ele faz muito isso, assim, ele tem um trabalho também contínuo, assim, desde os anos 70, que chama, na verdade, desde sempre, assim, não desde os anos 60, que chama Enciclopédia Visual Brasileira. E uma maneira que ele apresentou na Bienal de São Paulo foi fazendo essa pintura de fundo, né, como uma camada de leitura, e as imagens sobrepostas como uma segunda camada de leitura. Então, de longe é uma camada, e você se acerca é outra camada de leitura. E eu trabalhei com ele nisso e aprendi dele, assim, como transformar uma parede num objeto também, né, 3D, que não fique só essa coisa chapadona ali. Só que é meio que o inverso, ele é de uma mente racional e matemática, que faz tudo dentro do grid, né, da grade, tudo é exatamente calculado, e onde os ângulos pegam nas imagens, como as imagens entre si elas formam um caminho, né, assim. E como o meu é um trabalho bananeiro, não pode ser racional, assim, né? Então por isso que são esses campos de cor, tudo assim meio curvo, tem uma coisa meio fálica, outro que é um ser assim, ao contrário, né? Andando por cima. Então é meio que um aprendizado assim com o legado do Vladimir Dias Pino, que eu gosto muito do trabalho dele, acho incrível. E aí tentei fazer assim, tentei seguir uma linha dele, mas por outro lado, né? Muito interessante. Obrigada, Leandro. Foi ótimo. Muito bom. Super obrigada pela presença. Legal. Até mais. Cortou.